Capítulo 06. O medicamento. Ai! Onde estou? Enfermeira, o garoto aqui acordou. Enfermeira. Ai, está doendo. Calma, não tenta falar agora, calma. Descansa mais um pouco. Eu vou aumentar a dose do seu remédio para você relaxar. Respira e tenta dormir. Ele vai viver. Não sei. E você fica quietinho aí, evita ficar falando também. Tá nervosa, enfermeira? Não, estou trabalhando. Tá bom. Alguns dias depois, Miguel acordara um pouco desorientado durante a madrugada. Que lugar é esse? Alguém me ajuda. Por favor. O jovem observa ao redor e reconhece que está num quarto de hospital. Olha para a janela aberta que está à sua frente, acima de uma maca onde tem um paciente dormindo e repara que ainda está noite. Tenta se levantar, mas não consegue por causa de alguns fios que estão em seu braço esquerdo, por onde está recebendo o remédio. Em seu braço direito, Miguel percebe que está algemado no ferro da maca. Ao reconhecer que não tem nada o que fazer no momento, a não ser esperar o dia amanhecer, o jovem passeia os olhos no quarto tentando entender o que está acontecendo. Será que eu tive algum problema na rua e me trouxeram para cá? Miguel repara que o quarto possui várias maçãs, umas 7 ou 8, de tão grande que é o espaço, e que todas estão ocupadas. Um paciente numa maca está quase todo engessado, o outro por algum motivo está sem o braço, alguns estão enfaixados, e outros, suas maçãs estão cercadas por uma cortina branca, que mais parece um lençol, impedindo Miguel de enxergar o que está acontecendo. O jovem fica um pouco ansioso por perceber que está em um ambiente onde os casos de saúde são sérios e isso acaba sendo mais um motivo para vários questionamentos internos. Estranho, estou me sentindo como se tivesse conversado ontem com a minha avó. Tão claro e tudo tão forte e real. Ela está viva. Será que eu morri por alguns instantes? Não sinto nada doer, mas posso ter sofrido um acidente na rua. Aqui parece que está todo mundo por um fio. Onde o mosquito deve estar? Será que ele está aqui também? Oi, amigo, você acordou? Que bom. Deve amanhecer logo, logo. O meu relógio biológico é pontual, eu sou acostumada a acordar bem cedinho. Eu sou a sua vizinha de maca, pode me chamar de Giovanna. Miguel olha para o lado e vê uma pessoa bem simpática e sorridente, mas estranha um pouco o nome. Giovanna. O seu nome é Giovanna. Isso, gosto muito desse nome. Você não gostou? Não, o nome é bonito. Não é isso, é que... Olha, vou falar baixinho para não acordar ninguém, mas acho que o homem que está do seu outro lado é seu amigo. Ouvi dizer que tem alguma relação contigo, mas não sei exatamente o que é. Acho que vocês estavam juntos, mas ele chegou muito antes. Depois pergunta à enfermeira que ela te fala. Ah, é o mosquito. Eu estava pensando nele. Cruzes. O quê? Imagina alguém se chamar de mosquito. Tá louco. Miguel, que até então estava preso num mundo cheio de espinhos, por alguns segundos, espontaneamente, abre um sorriso descontraído. Tá rindo de quê? É de mim ou pra mim? Não, nada não. Só achei engraçado a forma que você falou. Menino, fiquei sabendo que foi sequestrado, apareceu até na TV. Você tá famoso, hein? Então é isso. Miguel de repente recobra a memória, e um filme se passa em sua mente mostrando alguns flashes do que tinha acontecido. Me levaram para um galpão e me deixaram lá para morrer. Filhos da puta! Passou na TV, meu amor. Rolou um tiroteio na rua. Algumas pessoas que estavam no cativeiro morreram, outras estão hospitalizadas, e algumas já foram até presas. Tinha mais de 20 pessoas envolvidas, acredita? Porra, e o que esses caras queriam com a gente? Não sei, mas só sei que tinha até político na história. Lavagem de dinheiro e um carregamento de contrabando de armas, pelo menos foi o que eu vi. Que bom que tudo já passou, agora é só questão de tempo pra gente sair daqui. Sair daqui.
Daqui de onde? Só se for do hospital. Sim. Ser liberado e poder ir embora. Você já tentou levantar o seu braço direito? Sim, eu estou algemado. Mas quando eu explicar toda a história, tenho certeza que vou ser liberado. Quá. 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 Meu amor, em que mundo você vive? Eles podem até te ouvir, mas até você ser julgado e liberado, isso pode demorar muito tempo e é melhor você ir se acostumando, porque esse hospital aqui é dentro de um presídio. Se ninguém te falou ainda, não quero ser eu a pessoa que vai te dizer, mas acho que você está preso. Logo que a enfermeira chegar, tenho certeza que eu vou resolver isso. Vou deixar quieto, vai que teu santo é forte e eu acabo ficando aqui sozinha. Giovanna fica em silêncio por alguns segundos. Enquanto isso, Miguel senta-se na maca e tenta levantar a mão, mas fica inconformado com o fato de estar algemado. Ergue a cabeça, ao observar os outros pacientes dormindo, prefere não fazer barulho nenhum e esperar o dia amanhecer. Deita novamente e respira fundo. Um pouco mais distraído, o jovem se pega pensando nas palavras de Giovanna. E o que você quis dizer com o santo ser forte? É só uma forma de falar. Vai que você consegue sair daqui e tudo é resolvido sem muitas delongas, e eu, que estou aqui falando besteira, não consigo. Então é melhor eu ficar calada. Entendi. Por quê? Você é do santo. Sou de ninguém não, quero é sair daqui. Achei que você pudesse ser. Depois de alguns segundos em silêncio, Miguel fica curioso. E você é de santo? E o que é ser do santo? Ah! Ser de alguma religião de matriz africana, meu bem. Sou não. Na verdade, tenho percebido que tá difícil acreditar em alguma coisa. Por quê? Você é dessa religião? Eu conheço. Já frequentei algumas vezes, sabe? Conheci muitas religiões, mas quando eu posso, eu gosto mesmo é de ir na minha igreja ouvir a palavra. Você não sofre nenhum preconceito não? Eu? Por que sofreria? É que muita gente julga, né? As pessoas que julgam, julgam qualquer coisa. Eu acredito em Jesus, e não acho que ele me julgue por nada não. E nem na minha igreja, ninguém me julga. Eles que me chamaram para entrar e conhecer a palavra, eu fiquei toda boba e entrei. Lá na igreja, só me pediram para eu fazer o bem e não querer o mal de ninguém e isso é o que eu já busco viver. É que eu já vivi uma situação que por muito menos deu merda, por isso que estou falando. O que acontece é que algumas pessoas se enchem do que pensam ser suas virtudes, para julgar o que pensam ser o defeito dos outros, ao invés de olhar para os seus próprios defeitos e tentar se melhorar. Aí, fica de um lado o cara cheio de si olhando a merda do outro, e o outro, se enche de si, amado para alfinetar a merda do outro. E cá estamos nós buscando sobreviver nesse inferno que criamos. A gente acaba perdendo tempo e energia com o que não importa. Se a gente olhasse mais para as coisas boas, acho que com o tempo existiria menos demônios, se é que você me entende. Mas você não acha que as pessoas podem ter suas opiniões, ou tem que aceitar tudo? Ué, a gente tá falando é disso, né? Olhar as coisas boas e tentar melhorar o que não é. O complicado é quando a gente julga o outro, se colocando no lugar de Deus. Imagina uma criança crescer ouvindo que está com algum problema, ou com coisa ruim no corpo. Ainda bem que eu sempre recebi muito amor da minha mãe, isso sim me salvou. Mas sabe também o que dá problema? Medo, subjugação ou domínio. Sei lá. Isso acontece em todo lugar. Vejo muito medo nessas pessoas que julgam tudo. No alto de seu orgulho e egoísmo, o que fazem parecendo bravura, na verdade, eu acho que é medo. Por isso é sempre um julgamento e nunca uma palavra de quem realmente quer ajudar. Quem é de verdade sabe que a vida é difícil para todo mundo. Querer mudar alguém assim? Como? Já é difícil da gente se mudar. Só Jesus mesmo. Imagina. Eu acho que você está meio revoltada.
Revoltada não, mas se deixar eu fico aqui falando até amanhã de manhã, meu amor. Tô vendo. Então, só pra encerrar esse assunto chato de preconceito. Eu não sou dona da verdade não, mas fico pensando numa coisa. Jesus disse que veio para os doentes, então essa gente perfeitinha deveria procurar outro profeta e deixar Jesus com a gente, já que somos doentes. E outra, Jesus transformou água em vinho e andava muito com gente de má fama. E o problema todo, que fez ele ser levado para a cruz, foi justamente a confusão que o poder junto com o fanatismo criou. Então, meu amor, eu sigo a palavra mesmo. Jesus andava junto dessa galera, mas não se misturava. Como assim? Acho que nem beber ele bebia. Ele viveu o exemplo e nos mostrou o caminho, mas não ficou no pé de ninguém regulando nada. Bom seria mesmo se todo mundo realmente vivesse esse sentimento que Jesus nos trouxe. Ai, só você mesmo. Mas fala ai, por que então você está aqui? Ah, meu amor, se eu fosse santa eu estaria no deserto, mas como não sou, eu estou aqui. Mas você deve ter feito alguma merda. Ou vai dizer que está aqui por causa do preconceito. Olha, chama como quiser. Eu estava com um cara fazendo programa no motel, e depois de... Calma, ai, você faz programa. Ah. Sem comentários, me deixa um pouco quieto aqui que eu preciso descansar. Você achou que eu fosse uma paquita? Você é igualzinho a todo mundo. Então só vou te dizer mais uma coisinha, na hora do bem bom, o cara gostou. Depois de 2 horas no quarto de hotel, ele disse que não tinha dinheiro nem para pagar o quarto. Eu achei um absurdo e comecei a reclamar revoltado e sabe o que aconteceu? Miguel prefere ficar em silêncio olhando para a janela aberta que está à sua frente, como se não tivesse prestando atenção, mas continua ouvindo. Eu levei um soco na cara. Isso mesmo, um soco. Já levou um soco. Dói e depois que o sangue esfria, dói mais ainda. E o pior, acabou com toda a minha maquiagem. Depois não tinha corretivo que dava jeito no meu olho. Ficou horrível, roxo, só vendo. Ainda está meio estranho, mas está bem melhor. Não gosto nem de pensar. Giovanna fica por alguns segundos calada, pensativa e passando a mão no rosto. E você não fez nada? Miguel, ainda olhando para a janela, quebra o silêncio, curioso para saber o desfecho da conversa. Meu amor, o cara tinha mais de 2 metros. Quando ele me acertou o soco, eu desmaiei na hora. Que quando eu acordei e não vi ele no quarto, sai correndo tentando alcançá-lo. Eu desmaiei só por alguns segundos, pois quando encontrei com ele, o cara ainda estava esperando o elevador. Aí vocês brigaram. Se eu fosse brigar com ele, iria sair quebrada de novo. Minhas unhas já estavam todas feias. Na hora peguei um extintor que estava na frente e taquei na cabeça dele. Foi lindo. Miguel por alguns segundos começa a se lembrar do que viveu com o padrasto. E depois de um tempo olhando para a janela enquanto ouve Giovanna, o jovem vira-se e pergunta. E o cara, o que aconteceu? Aí deu merda, porque mesmo eu não tendo a intenção, eu acabei quebrando a cabeça dele. E o pior é que, deve ter sido a única coisa que as câmeras filmaram, é mole. E agora estou aqui conversando contigo. Ele morreu. Morreu nada. Eu saí correndo, tentei fugir, mas o pessoal do hotel não deixou. Só lembro que me levaram para os fundos, tamparam os meus olhos e eu acordei aqui na porta do hospital, ainda no chão e toda desmantelada de tanta porrada. Que merda! Miguel, ainda pensando no que viveu com o padrasto, insiste na pergunta, mas como você sabe que o cara não morreu? É que depois que me amarraram e tamparam os meus olhos, a última coisa que eu lembro de ouvir foi a voz dele entrando no quarto me procurando esbaforido. Cadê? Cadê aquela aberração? Acho que eu preciso de um tempo. Tem muita coisa acontecendo de uma vez só. Giovanna olha para Miguel com mais atenção, e fala como se não pudesse esquecer de um detalhe importante. E olha que antes disso,
nós ficamos 2 horas no quarto do hotel, como se estivéssemos numa maravilhosa lua de mel. Vai entender. Isso que é o problema. O que? O sexo. Não, a prostituição. Meu amor, você não entendeu nada do que eu falei, né? O cara que fez o programa e não quis pagar, ainda se juntou com o pessoal do hotel, e eu que estou aqui no hospital dentro de um presídio. E só pra você saber, eu moro com a minha mãe. Ela lava roupa pra fora pra tentar pagar as contas. Eu já tentei trabalhar até de flanelinha, mas os moradores da rua deram um jeito de colocar um senhor no meu lugar, porque não queriam me ver por perto. O que restou é o que você já sabe. E não estou aqui para me fazer de coitada, meu bem, porque eu já estou calejada. E só para terminar, você só está aqui porque um bando de maluco mau caráter, que lava o dinheiro do povo e gosta de gastar dinheiro com armas, te sequestrou e te deixou para morrer abandonado. Para mim, isso sim é prostituição. Miguel respira fundo, exausto. Eu preciso dormir um pouco, acho que vai demorar para amanhecer e realmente estou cansado. Depois de falar tudo o que estava engasgado em seu coração, Giovanna também sente-se mais aliviada e resolve aproveitar para dormir mais um pouco. Mas antes de relaxar na cama, fala baixinho para Miguel. Quer saber, meu amor, obrigada. Tô acostumada com as pessoas não me entenderem, mas eu tô sentindo que eu precisava pôr isso pra fora, e pelo menos você me ouviu. Me evitou um câncer. Brincadeira, beijinhos e obrigada. Miguel expressa um leve sorriso, já quase sem forças. Vai dormir. 1h28 depois, o quarto do hospital começa a ganhar movimento. Uma médica entra na sala e fala para todos que estão acordados. Bom dia. Eu sou a doutora Helena e hoje estarei aqui com vocês, já que o doutor Henrique não pode estar por causa de problemas pessoais. A doutora Helena passa em algumas maçãs conferindo os medicamentos e buscando saber se os pacientes estão bem, enquanto alguns ainda estão acordando. Jean. Quem é Jean? Por favor. Oi, doutora, sou eu. Jean. Isso. Pode me chamar de Giovanna, por favor. Bom dia, Giovanna. Está tudo bem contigo? Sim. Estou quase boa, pronta para outra. Acho que você vai ser liberada no máximo amanhã. Não aguento mais ficar nessa cama. Já estou aqui há quase uma semana. Tô louca para lavar o meu cabelo de forma decente. Miguel começa a abrir os olhos, mas ainda está entregue ao sono. Enquanto isso, Giovanna continua conversando com a doutora. Doutora, eu vou ser liberada para ir para casa, né? Sinceramente eu não sei. Quando eu te liberar, vou te dar uma ficha que você vai levá-la na secretaria e lá eles vão te responder melhor. Tá bom. Olha, o meu amigo aqui do lado também não fez nada, Giovanna fala com a doutora apontando para Miguel. Aqui dentro do hospital todo mundo é tratado como inocente, é na secretaria que vocês cuidam de todo o resto. Eu só tenho que manter vocês vivos e sorrindo. Giovanna olha para Miguel que ainda está um pouco sonolento e fala. Nossa, gostei dela. Simpática. Pi. Pi. O barulho de um aparelho muda o clima do quarto, deixando todo mundo tenso. Pi. 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 A doutora corre até a maca para saber o que está acontecendo e chama as enfermeiras para ajudá-la. Enfermeiras. Ele teve uma parada cardíaca. Pega o desfibrilador. Enquanto uma das enfermeiras prepara o aparelho, a outra separa alguns remédios e a doutora faz uma massagem cardíaca no paciente, que não reage. Miguel acorda assustado, percebendo que a correria no quarto é na maca que está ao lado. Giovanna, que observa tudo até então calada, quando vê Miguel logo comenta. É o seu amigo. Ele não está bem. Mosquito. Mosquito. Miguel fica nervoso tentando ver o seu amigo, mas não consegue por causa da tapadeira que separa as maçãs. Ei você! Fica caladinho aí, ajuda a gente se acalma, uma das enfermeiras fala com Miguel, tentando acalmá-lo. Ele é meu amigo, é a única família que eu tenho.
Mas você ficando nervoso não vai ajudar em nada. 3, 2, 1. Desfibrilador. As enfermeiras se afastam da maca e a doutora pressiona o aparelho contra o peito do paciente. Pi. O paciente não está reagindo. Vamos tentar mais uma vez, fala a doutora, depois de olhar para o aparelho e perceber que os batimentos cardíacos do paciente não voltaram. Se afastem. A doutora fala para as enfermeiras e pressiona novamente o aparelho contra o peito do paciente. Pi. 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 Ele voltou. Fala uma das enfermeiras. Ai, que bom! A doutora aliviada, ainda cuidando do paciente, conversa com as enfermeiras. Agora me ajude aqui com esses medicamentos. Vamos aumentar a dose e ficar observando. Depois de deixar tudo organizado, a doutora continua o check-up nos outros pacientes. Ele vai ficar bem? Miguel pergunta para a doutora. Acredito que sim. Vamos ver como ele reage aos medicamentos e torcer para tudo dar certo. A doutora responde otimista e aproveita para conversar com Miguel. Mas e você? Qual é o seu nome? Arapé. O seu nome é Arapé? Não. Arapé é um apelido. Meu filho. Você está no hospital, eu preciso a confirmação do seu nome. O meu nome é Miguel, doutora. Giovana, que está na maca ao lado ouvindo tudo, na mesma hora fala. Miguel, nome bonito. Nome de anjo. É por causa de São Miguel Arcanjo que eu me chamo Miguel. Isso que é responsabilidade, hein, rapaz? Agora deixe-me ver como você está. A doutora começa a examinar Miguel e faz algumas perguntas. Sabe me dizer se tem alergia a algum medicamento? Não sei. Respira. Está sentindo alguma dor? Não, doutora, não sinto dor nenhuma. Me sinto como se tivesse nascido ontem. E nasceu mesmo. Fiquei sabendo da sua história. Foi um milagre você resistir naquele quarto durante tanto tempo sem comer e sem beber. Quando a polícia chegou ao galpão, já tinha passado, no mínimo, uma semana que os outros tinham ido embora e te deixado para trás. Não me lembro do tempo passar. Você chegou aqui desmaiado. Quando? Ontem. Já faz mais de uma semana que você está aqui. Uma semana. Você chegou muito magro, mas seus exames estão ok. Não tem nenhuma complicação mais séria. Vai ficar mais um tempo em observação, mas daqui a pouco está liberado também. Que bom! E o meu amigo, doutora, vai ser liberado. O caso do seu amigo é mais complicado e ele participou de um tiroteio e levou alguns tiros. Não pode ser, ele estava no quarto comigo. A doutora percebe o que está acontecendo e se aproxima do jovem de forma mais atenciosa. Miguel! O homem que está na maca ao lado não é o mesmo que estava contigo no quarto. Então cadê o mosquito? O rapaz que estava contigo no quarto não aguentou. O quê? Não aguentou. Como assim? O rapaz morreu. Miguel, que tantas vezes caiu no choro durante a vida, dessa vez, simplesmente abaixou a cabeça e silenciou. A doutora lamenta e continua cuidando dos outros pacientes. Ainda bem que você está bem, fala Giovana um pouco triste, tentando animar Miguel. Eu vou ficar bem, Miguel responde, deixando entender que gostaria de ficar quieto em seu canto. Por fora o mundo segue calmamente o seu rumo, enquanto que por dentro, Miguel é um turbilhão de emoções. E agora? Que merda é isso tudo? A morte sempre leva tudo o que é meu embora e nem deixa um endereço. Aliás, eu também vou morrer um dia e não faço a menor ideia de para onde vou. Poderia passar uma vida toda fugindo, ou agoniado pensando nisso, de nada adiantaria mesmo. Por que morrer, né? Pra quê? Mosquito vacilava, mas era gente boa. Miguel esboça um leve sorriso e continua divagando em seus dilemas. Será que a minha avó tem como ajudar ele? Eu tenho certeza que ela está viva em algum lugar. E se ela está viva, o mosquito também deve estar. O jovem Miguel mais uma vez quebra a tristeza do rosto com um sorriso.
o mosquito deve estar vagando em algum lugar perturbando alguém, e agora eu estou aqui, sozinho. O que eu gostaria mesmo, depois de tudo que a gente viveu, era recomeçar. Renascer. Se já é bom quando a gente simplesmente dorme e acorda no dia seguinte e sei lá. A gente poderia até ser irmãos. Imagina esquecer tudo e tentar do início uma nova vida, cheia de possibilidades. Acho que essa seria realmente a maior malandragem de Deus, o jovem, que está deitado na maca, olhando para o lado de fora da janela à sua frente, sem medo, brinca de pensar, Deus, se você existe mesmo, pega essa visão que é boa, hein? É algo como ressuscitar. Pensa num oceano cheio de golfinhos mergulhando no mar seguindo um barco, seria como os seres humanos mergulhando na vida, seguindo o sol. Cada mergulho seria único, e a gente ainda conseguiria viver entre as tartarugas e as baleias, e também os pássaros que vivem pelos céus. Não faz sentido. Querido, você está bem? Pergunta Giovanna. Miguel, que está tão dentro de seus pensamentos, nem ouve direito a voz dela. Agora, tem algo estranho acontecendo. Se o cara que está aqui do meu lado, veio comigo e não é um mosquito, quem é? Doutora! Ei, doutora! Miguel, ansioso, ignorando que está num quarto de hospital, chama pela doutora. E... Tá estranho, o Giovanna comenta. O que é, Miguel? Não grite, por favor, a doutora fala num tom sério. Doutora, quem é que está nessa maca? Miguel aponta para a maca ao lado, onde está o paciente que sofreu a parada cardíaca. Meu jovem, se acalma. Não vai adiantar você ficar nervoso. Doutora, por favor, eu quero saber quem está nessa maca. Miguel tenta se levantar para conferir quem é que está na maca ao lado, mas se atrapalha com os fios do soro e os outros medicamentos que estão em seu braço esquerdo e também com a algema do lado direito, que limita os seus movimentos. Eu quero ver se é o filho da puta que prendeu a gente naquele quarto e matou o mosquito. A doutora e as enfermeiras correm para segurar e medicar o jovem. Segura os braços que eu seguro as pernas, fala uma das enfermeiras no pé da cama. Já apliquei o calmante, aguenta só mais um pouco. A doutora injeta o calmante direto no soro que está na veia de Miguel e junto das outras duas enfermeiras, continua segurando o jovem. Fica calmo, vai passar, relaxa. Quase perdendo as forças, Miguel ainda balbucia. Eu preciso ver quem é que está do meu lado, não é possível que tenham colocado ele logo aqui. Calma, vai passar. O efeito do calmante faz o jovem apagar na maca. Ele dormiu. Que bom. Vai descansar um pouco. Vamos aproveitar e afastar um pouco essas duas maçãs. A doutora e as enfermeiras arrumam a bagunça que Miguel fez, ajeitam as maçãs, cobrem o jovem com um lençol e continuam cuidando dos outros pacientes. Enfermeira, ele vai ficar bem. Vai sim. Só precisa descansar um pouco. Você poderia me emprestar um papel e uma caneta? Não posso. Por favor, eu preciso escrever uma carta. A enfermeira olha nos olhos de Giovanna e respira fundo. Eu vou te emprestar a minha caneta, mas vou ficar de olho em você, nada de tentar nenhuma gracinha, senão eu chamo segurança. A enfermeira puxa uma caneta do bolso e pega uma ficha numa mesa ao lado. Toma. No verso dessa ficha você tem espaço para escrever. Obrigada. Giovanna pega o papel e a caneta e agradece. Já te devolvo. Giovanna tenta escrever apoiando-se na maca, mas não consegue. Um paciente que está na maca da frente, percebendo o que está acontecendo, logo intervém. Tem uma prancheta pendurada na cabeceira da sua maca. Ah, verdade. Muito obrigada. Giovanna pega a prancheta e tenta escrever, mas percebe que o paciente da maca da frente continua olhando e resolve puxar assunto. Eu vi o senhor chegando ontem. Eu tive que vir para cá por um tempo. Estou jurado de morte. Nossa! O que aconteceu? Uma das enfermeiras interrompe a conversa. Me desculpa atrapalhar a conversa de vocês, mas, Sr. Paulo, aqui estão os seus remédios. Seu Paulo engole 2 comprimidos e bebe um gole de água. Obrigado, enfermeira.
Pelo menos aqui dentro do hospital a gente consegue ser bem tratado. A enfermeira se despede, mas Giovanna e o seu Paulo continuam conversando. Você disse que está jurado de morte. Por quê? Está doente. Estou doente sim, mas estou jurado de morte porque quiseram me calar e eu não aceitei. Como assim? O sistema capitalizou o sofrimento. Sabe o que é isso? Jogou a gente na lama e cobra um preço caro simplesmente para manter a gente vivo. Respirar já tem um preço e é caro, mas quem paga não se importa, portanto que a árvore do vizinho não incomode o seu quintal, e quem recebe sabe direitinho a regra do jogo. Eu não estou entendendo nada. O que você fez? Aliás, o que você fez para estar preso? Fui assaltar um banco e fui pego. Isso faz alguns anos. Pelo menos você sabe por que está preso. A questão não é essa, não me sinto vítima, mas também não sou burro. A cadeia e a política funcionam da mesma forma. Jogos de sobrevivência, facções e partidos. O que importa mesmo é quem vence. Entendeu? O que realmente importa nesse jogo é vencer. Ué. Mas eu também quero vencer. Todos nós queremos. Tô tentando entender, mas tá difícil. Enquanto ficarem podando a árvore, sem se preocupar por onde andam as raízes do problema, não tem como isso dar certo. Um bando de homens cercados por grades, sem fazer nada o dia inteiro, ou para algum lugar vai o pensamento para onde? Se já veio da onde não tinha condição, para onde vai, se tiram quaisquer condições? Mas quem se importa? Bom mesmo seria uma sociedade limpa de toda essa gente. Colocava todo mundo num paredão e metralhava. Não seria melhor, diz aí. O que você realmente pensa no seu íntimo? Acho que eu estaria no paredão. Giovanna brinca na tentativa de quebrar um pouco o gelo. Todos nós viemos da lama. Talvez essa seja a resposta que a gente precisa, olhar para a lama e se refazer. Só assim a gente vai ter um mundo melhor. Mas, só o que vejo, desde sempre, são pessoas criando cercas e dizendo a lama para vocês, porcos imundos. Eu não me sujarei. Nossa! A gente sempre ouve assim, quer conhecer o ser humano, dê poder a ele. Mas eu ainda vou além, quer realmente conhecer alguém. Tira o poder que ele tem. Muitas vezes, falam que esses papos são clichês e exageros, mas no exagero é fácil viver. Quero ver quem é quem na escassez. Quando o mundo for sacudido e a lama começar a sujar o pé do egoísmo, aí sim, a gente vai perceber o valor de certas coisas. Uma enfermeira chama a atenção de Giovanna, fazendo um gesto, rodando o dedo indicador perto do ouvido e o seu Paulo na mesma hora responde. Tô te vendo. Tá me chamando de louco, né? Mais loucos são vocês que parecem sapos cozinhando na panela. Que isso, senhor Paulo, só estou coçando o meu ouvido. A enfermeira sai de perto, tentando disfarçar. Giovanna aproveita a oportunidade para tentar mudar um pouco o assunto. Mas, seu Paulo, você me disse que está doente, o que o senhor tem? Estou com AIDS. Giovanna fica um pouco assustada e uma das enfermeiras, que ouve o assunto, se aproxima para conversar. Que está com AIDS o que, seu Paulo? O senhor tem HIV. Eu tenho o vírus da AIDS. Seu Paulo, hoje em dia dificilmente alguém tem AIDS no Brasil. A gente cuida do senhor, e o senhor toma os remédios certinhos. AIDS é só um estágio da complicação do HIV, mas o senhor está bem. Tomando os remédios como o senhor toma, nem transmitir o vírus o senhor transmite mais. Agora, também se tivesse usado a camisinha, não precisava se preocupar. Seu Paulo, eu fiquei até assustada com a forma que você falou, fala Giovanna mais aliviada e a enfermeira continua. É por isso que ele teve que vir pra cá, senão iam acabar matando ele na cela. Seu Paulo se revolta com a enfermeira. Você acha mesmo que esses merdas aqui conseguiriam fazer alguma coisa comigo, né? Eu falo mesmo, não tenho medo de ninguém. Você me chama de louco, mas eu quero distância dos que se intitulam normais. A gente está vivendo esse mundo cheio de epidemias,
fome e desgraças, e já se acostumaram com isso tudo e ainda querem me taxar de maluco. Malucos são vocês! A enfermeira percebe que as coisas estão saindo de controle, e logo aplica um medicamento no soro do Sr. Paulo. Pronto, seu Paulo, descansa um pouco. Você não tem o direito zzz. Giovanna, que observa toda a cena, pensa em seu íntimo. Nossa, vou ficar quieta no meu canto e aproveitar para escrever a minha carta, senão essa enfermeira vai me colocar para dormir também. As duas olham-se e sorriem. A enfermeira deixando claro que consegue resolver as coisas de um jeito bem simples, e Giovanna tentando dizer que vai ficar quietinha no seu lugar sem precisar de calmante. O quarto do hospital segue sua rotina, muda-se o turno dos funcionários com a chegada da noite e a calmaria percorre até o dia seguinte raiar. Junto com o sol, Miguel é um dos primeiros a acordar no quarto, em seguida Giovanna. Meu amor, você já está acordado? Já acordei, sim. Estou aqui pensando no sonho que eu tive. Achei um pouco estranho. Eu hoje sonhei com seu Paulo, ou melhor, tive um pesadelo. Quem é Paulo? É aquele senhor de camisa azul. Giovanna aponta para a maca que está na frente de Miguel. Ele é meio maluco. Ontem, enquanto você dormia, ele acordou e estava um pouco surtado. A minha mãe dizia que só os loucos sabem a verdade. Então nós estamos ferrados. Por quê? O pouco que eu entendi, acho que alguém que se diz normal quer dominar o mundo e expulsar os loucos. Miguel não se aguenta e sorri. Nós vamos ser expulsos? Na hora, foi o que eu pensei. Mas aí veio a enfermeira e enfiou um calmante nele e ficou tudo bem. Fui salva. Ou não? É verdade. Mas me diz você, que sonho foi esse que te acordou tão cedo? Sonhei que estava jogando xadrez. Nossa, que inteligente! No sonho eu sabia jogar, mas na verdade eu não sei. Mas o que aconteceu? Sonhei que vi o meu pai sorrindo, sentado numa mesa, me chamando para jogar xadrez. A gente estava num parque. Não lembro muitos detalhes, só consigo pensar em alguns flashes. Sabe, como num sonho, onde o tempo não é igual ao que a gente vive quando está acordado. Sim. Continua, estou ansiosa. Eu me lembro de olhar nos olhos do meu pai antes de ganhar o jogo. No sonho, eu falei um nome diferente que eu não consigo me lembrar. E o seu pai? Ele estava bem, sorrindo. Tinha um mistério em seu olhar, mas que eu não sabia exatamente o que estava querendo me dizer. Me lembro também que toda peça que eu ganhava colocava no bolso. As peças eram iguais a qualquer tabuleiro que a gente conhece, mas o que me chamava a atenção é que cada uma das peças tinha um peso. Um peso fora da realidade. E quando eu derrubei a peça final, apesar de ter ganho, eu sabia o peso que ela tinha e não queria de jeito nenhum ficar com ela. Olha, eu tenho que admitir que eu não conheço muito bem as peças de xadrez. Eu também não. Só sei o que é xadrez porque quando criança ganhei de aniversário um tabuleiro de madeira, que vinha o jogo de damas e o de xadrez juntos. Mas no sonho, não sei como, eu sabia jogar. Que estranho, mas o que isso tudo quer dizer? No sonho eu sentia que tinha vencido o jogo, mas que não seria bom eu ficar segurando todo aquele peso das peças, senão seria eu quem iria afundar. E o seu pai? Ele estava tão bem. Agora eu estou com saudades, mas no sonho parecia que a gente se via sempre. Não pareceu, hora nenhuma, que nós estávamos há anos sem nos ver, sabe? Os sonhos são um pouco assim mesmo. E o seu pai, ele sabe de você, ele mora onde? O meu pai já morreu. É uma longa história e eu não estou muito afim de falar disso. Tudo bem. Me lembrei agora da peça que eu não queria guardar. Qual é a peça? É o rei. Eu derrubei o rei, sabia o peso que ele tinha e não fazia nem questão de ter ganho o jogo. Só para não precisar ficar com ele. Ah, que bom que você ganhou o jogo. Quando eu ganhei, lembro que falei alguma coisa, como um grito de guerra. Mas não faço a menor ideia do que foi. Cheque mate.
Uma voz rouca interrompe a conversa. Miguel e Giovanna tomam um susto. Miguel, a voz veio da maca que está do seu lado. O paciente que teve a parada cardíaca acordou, sussurra Giovanna. A palavra que você está buscando é checkmate, a mesma voz rouca insiste. Miguel mergulha num oceano de emoções. Medo, raiva, ansiedade e uma onda de curiosidade tomam conta de todo o seu ser. Os olhos do jovem se voltam para o lençol branco, que oculta o rosto do dono da voz rouca. Quem é você? Eu também estive jogando um jogo diante do meu pai. Mostra a sua cara. Quero saber quem é você. Miguel pensa um pouco, tentando se lembrar de onde conhece aquela voz. Eu lembro dessa voz, mas não consigo saber da onde. Estou sem forças para me mexer e muito menos, para afastar o lençol. Miguel tenta se levantar, mas além de estar algemado, percebe que a maca está travada com um cadeado na parede, impedindo-o até mesmo de alcançar o lençol. Foi você que me prendeu naquele quarto, não foi? Lembro de poucas coisas da minha infância. Responde o que eu te perguntei. Foi você que me sequestrou, me trancou naquele quarto e me deixou para morrer. Quando eu fiz 11 anos, a minha família foi morar numa casa nova. Os amigos mudaram, a escola mudou. Eu não quero saber de nada que venha de você. Eu posso me calar agora e você nunca vai ficar sabendo realmente quem sou eu, ou você pode me ouvir e depois tirar suas próprias conclusões. Miguel dá um tranco no braço que está algemado. Olha com os olhos de revolta para Giovanna buscando uma cumplicidade, que responde com ar de conformidade. O jovem respira e aceita que não tem o que fazer, a não ser ouvir. No início eu estava um pouco assustado. Aos poucos fui fazendo amigos no bairro, soube depois que eram os mesmos da minha turma no colégio. Comecei a me sentir confiante, mas nem todo mundo foi com a minha cara. Um dos garotos me evitava sempre e criava uma forma de me excluir da galera. Isso me incomodava muito. Eu até tentei conquistar a simpatia dele, mas não consegui. Um dia, voltando todo mundo junto do colégio, quando passávamos numa linha de trem que fazia parte do nosso trajeto, eu comecei a sentir o trilho vibrar. Não tinha muros e nem cercas, na verdade, parte do nosso caminho a gente simplesmente brincava de se equilibrar em cima dos ferros. Quando o trem surgia, buzinava, mas o nosso instinto de sobrevivência nos afastava da linha antes mesmo daquele monstro se aproximar. Aonde você quer chegar com essa merda de conversa? Miguel fica ansioso, mas desta vez Giovanna também comenta. Ai! Deixa ele falar, agora eu que estou curiosa. Um silêncio invade a conversa, deixando a voz rouca tomar o seu lugar. Neste dia, depois de tentar de tudo e não mais suportar a indiferença daquele bosta daquele moleque que fazia de tudo para me afastar do grupo, eu resolvi tomar uma atitude. Quando o trem se aproximou, eu não pensei duas vezes e o empurrei nos trilhos. A respiração ofegante de Miguel e Giovanna é a única coisa que se ouve por alguns segundos. O trem rasgou o trilho e todos ficaram estáticos e apavorados enquanto aquele monstro passava. Um tormento tomou conta da situação e só terminou quando o trem descortinou, o moleque vivo do outro lado da linha. Ele conseguiu se salvar pulando para o outro lado. Eu vi em seus olhos o medo de mim. O moleque atravessou a linha e foi embora para nunca mais. E o resto do grupo? Pergunta Giovanna, que logo é encarada com censura por Miguel. Ué, eu quero saber. Eles ficaram imóveis me olhando, até que eu comecei a gargalhar em seguida, todos começaram a rir comigo. Dali em diante, eu entendi que o medo é um dos mais ferozes demônios que existe, e que me enchia de poder. Credo! Não quero ouvir mais nada não, já entendi tudo. Conheci pessoas iguais a você a minha vida toda. Provavelmente, eu sou o moleque da sua história. Tio Miguel pede para Giovanna se calar. Espera um pouco, agora eu que quero ouvir. Eu não sei dizer se eu nasci assim, ou se naquele momento eu me tornei aquilo. Mas o que eu posso dizer, é que eu me acostumei de um jeito que nunca mais tentei ser de qualquer outra forma. Eu me entreguei de tal maneira, que fiz do medo o meu juízo e a minha sobrevivência. As coisas foram tomando um rumo,
que cada vez mais não me permitia tentar enxergar qualquer possibilidade que tentasse me tirar o gosto que eu sinto por esse poder. A questão não é o poder e você é um doente, isso sim, sentencia Giovanna. Me chamam de monarca e eu sou o rei da sua jogada, garoto, com o coração pesado de tudo que eu nunca quis enxergar. Quando eu vi o meu pai, chorei de saudades. Eu estava com saudades disso também. E agora eu sei que o meu coração está prestes a parar de funcionar, se é que um dia realmente funcionou. Então foi você que me sequestrou. Quando eu estava te levando para o cativeiro, ainda no caminho, pela primeira vez, senti que o meu julgamento estava próximo. Você vai para o inferno. Sussurra Miguel. Acredito que eu vá fazer um passeio por lá sim. Mas cá estamos nós, neste jogo de xadrez. Nunca fui muito bom com estratégias, sempre fui de agir. Porém eu acho que você ganhou essa jogada. No meu sonho, eu não estava jogando contigo, eu estava jogando com o meu pai. Eu também, e nem sonhando eu estava. A morte está me permitindo ver que é sempre assim. Assim o quê? A relação nunca é com o outro, é sempre com o pai. Eu quero é que você apodreça na cadeia. Eu morri. Então volta para o inferno. Eu preciso falar. Mas eu não tenho que te ouvir. Se não me ouvir agora, você vai me carregar para o resto da sua vida. Nunca. Vai sim. Volta para onde você. Me ouve, por favor. Monarca, num tom mais sério, interrompe o jovem. Miguel e Giovanna se olham, e na profundidade dos olhares, entendem que pode existir algo importante a ser dito. Os dois resolvem ficar quietos e atentos a cada palavra. Não sei exatamente quanto tempo passou desde que eu apaguei em cima desta maca, só sei que, quando eu acordei, percebi que estava em um terreno abandonado. Tentei me levantar, mas percebi que estava afundado na lama. Uma lama fétida e gosmenta, que fazia todo o meu corpo pesar, dificultando os meus movimentos. Você deve ter ido para onde o seu espírito merecia, meu amor. Giovanna não se aguenta e provoca o paciente que está atrás da tapadeira. Agora penso que pode ser isso. Era noite, e se não fossem alguns pequenos buracos no chão cuspindo lavas, eu estaria num deserto de total escuridão. Mesmo assim, só me lembro de sentir frio, muito frio. De vez em quando, ouvi alguns gritos de verdadeiro desespero humano. Muitas vezes me escondi e outras vezes tentei enxergar o que estava acontecendo, mas uma névoa tomava conta de toda a noite. O tempo parecia uma eternidade. Gritei e chamei por socorro, mas ninguém me atendia. Penso que acordei algumas vezes e sempre no mesmo lugar perdi a noção da hora, pois o clima era sempre o mesmo, assustador e por mais que eu esperasse, o sol nunca nascia. Em alguns momentos acreditei que pudesse ter sofrido um acidente de moto, e estava caído no meio da estrada e, em outros momentos, até pensei que tivesse morrido, mas estava tão vivo, que acabei descartando essa possibilidade. Miguel e Giovanna ficam perplexos e completamente ansiosos por ouvir toda a história. Monarca, ainda submerso na realidade de suas palavras, continua falando paulatinamente. Uma das vezes que eu acordei, senti a presença de um ser. Não sei até agora explicar o que era aquilo, eu abri os olhos e não quis me mexer para não chamar a atenção. Não cheguei a vê-lo, mas o senti ao redor do meu corpo, como se estivesse tomando conta para que eu não pudesse fugir. Eu ouvia uma respiração forte que chegava a rosnar, seus passos faziam um barulho, como se tivesse um casco grudado na sola. E por mais que eu já estivesse com frio, na presença daquela criatura, mais eu sentia o meu corpo gelar. Depois de alguns segundos que Monarca fica em silêncio, Miguel olha para Giovanna buscando algum tipo de reação e não consegue esconder a inquietação. E como você saiu de lá? O jovem pergunta e não houve resposta nenhuma. Se você estava morto, por que voltou? Como? Miguel insiste e suspira aguardando uma resposta. Eu entendi que os gritos desesperados que eu ouvia eram de pessoas que estavam na mesma situação que eu. Assombrados e terrivelmente assombrados. Pela primeira vez, estive no lugar do medo. De alguma forma,
O que durante a vida eu consegui fingir que não me importava, no deserto em que estive, era só o que eu via e sentia. Medo. Mas não porque eu me tornei medroso, e já fiz e vi muitas coisas horríveis nesta vida, mas o que eu senti naquela lama era verdadeiramente assustador. Giovanna arregala os olhos. Olha, por mim você já poderia calar a boca. Mas eu só gostaria de saber como você conseguiu sair dessa situação. Depois de tantas vezes acordar e desmaiar, gritar sem ser ouvido, sentir fome e sede sem conseguir sair do lugar, uma trovoada começou a tomar conta do céu, anunciando um temporal. A chuva era tão forte, que parecia chicotear a pele. Surpreendentemente, o deserto começou a inundar. No início, acreditei que a chuva pudesse me desgrudar da gosma no chão, mas comecei a ficar mais perturbado quando a água começou a cobrir o meu corpo, sem que eu conseguisse me levantar. Miguel tem um insight e fica espantado ao perceber que o monarca, na verdade, vivenciou a mesma experiência misteriosa que já se repetiu algumas vezes em sua vida e pensa, é isso, a história é diferente, mas o monarca também conseguiu enxergar que algo dentro da gente acorda, quando o nosso corpo dorme. Então, nem tudo que eu vivi era um sonho, mesmo tudo parecendo uma fantasia. Espontaneamente o jovem conclui, entendendo exatamente o que Monarca estava tentando explicar. E você apagou sufocado e acordou aqui novamente? Sim. Mas antes, enquanto a chuva me encobria, eu vi um pequeno barco se aproximar, e dentro dele tinha um homem de pé. Então alguém te salvou? Acho que não sei dizer. O homem empurrava o barco com uma vara, e estava todo coberto com um manto negro. A chuva estava muito forte, quase me encobrindo por completo, mas de alguma forma que eu não sei explicar, aquele homem em pé dentro do barco, estava inabalavelmente estável. Eu estendi a minha mão pedindo socorro, enquanto o barco movia-se lentamente, mas nada aconteceu. A água da chuva cobriu o meu rosto, e o barco, de tão próximo, quase ficou em cima de mim. Eu consegui, mesmo debaixo de água, enxergar os olhos daquele homem e foi aí que eu comecei a entender algumas coisas. Isso tudo foi um pesadelo, eu tenho certeza, Giovanna. De repente, corta a conversa, mas desta vez, é o próprio Miguel que pede para o monarca continuar falando. O que você viu nos olhos dele? Fala. Eu sei o que eu vivi e sei que existem coisas muito piores que a própria morte. Enquanto eu me afogava pedindo socorro, tudo o que eu via nos olhos daquele homem, através das águas, era vida. Vida? Eu vi a minha vida toda como se fosse um filme e senti tanta vida que acordei aqui novamente. Mas você não disse que ele tinha feito você se sentir gelado. Não. Quando a chuva começou, o bicho, que eu disse que me fez sentir um gelo na alma, se afastou e o homem do barco se aproximou. Mas o homem do barco não falou nada. Eu não saberia explicar, mas quanto mais eu estava morto debaixo de água, mais eu estava vivo nos olhos daquele homem. O tempo, que já não era o mesmo, ficou mais distorcido ainda. Enquanto eu pedia socorro na tempestade, a minha gargalhada começou a ecoar dentro de mim e nos olhos daquele homem. Eu via as minhas vítimas gritando de dor. Enquanto eu me sufocava engolindo água, me via na vida de muitos que eu calei. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, comecei a entender tudo o que acontecia. Eu já estava há 16 anos deitado na lama, sem perceber o tempo passar. A Giovanna pergunta debochando. Então, agora você quer que a gente acredite que, de ontem para hoje, você ficou 16 anos vivendo em outro lugar? Miguel abaixa a cabeça por uns instantes tentando entender. Eu vi o que perdi da vida e o que eu sou, mas alguém me mandou voltar para terminar essa jogada, o nosso jogo de xadrez. Se morreu, para que voltou? Ainda confuso pergunta o jovem. Eu errei. Mas, para onde eu fui, pela primeira vez na vida senti muito medo. Me disseram que se eu voltasse para terminar o jogo conseguiria um mínimo de auxílio. Você me deu um checkmate. Então, nós terminamos aqui, Miguel fala num tom mais agressivo. É você quem decide se vai carregar esse peso ou não. Você ganhou o jogo. Só estou aqui para te pedir perdão. Perdoar o quê?
Eu precisei de 16 anos na lama para entender o sentido do perdão, mas estou aqui. Olha a sua vida. Quantos mosquitos você já matou? Você nem faz tanta diferença assim na minha vida. Seja como for, hoje eu entendo melhor e é você quem está à minha frente e é no agora que eu posso mudar tudo. Você perdeu. Perder faz parte, e na verdade, fui eu quem mais perdeu com tudo isso. Mas sempre existirão outras jogadas para mim, para você e para o mosquito. Agora é fácil você falar. Também nunca foi só não aguento mais ficar preso na lama. Eu preciso seguir o meu caminho. Mas quero que você saiba que eu aprendi que o perdão é a única liberdade que realmente existe, e que coragem mesmo é respeitar a vida que existe nos olhos dos outros. Pi! Que merda é essa apitando? Miguel se assusta. Ele está morrendo. Enfermeira. Giovanna começa a gritar. Filho da puta, a gente ainda não terminou. Você matou um mosquito. Enfermeira. A gritaria acorda alguns pacientes, que também começam a chamar pela enfermeira. 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 O tempo passa e as vozes começam a diminuir no quarto, até que só se ouve o pi da máquina. Já foi. Com certeza morreu, seu Paulo, que acordou com todo o barulho, não faz cerimônias. Será? Ai meu Deus! A gente está do lado de um defunto. Giovanna puxa o lençol como se quisesse se esconder de alguma coisa. O que está acontecendo? Pergunta uma das enfermeiras que entra no quarto depois de ouvir os gritos. Miguel por alguns segundos se divide entre a revolta e a possibilidade de ajudar, mas não pensa duas vezes. Enfermeira, o cara aqui do lado tá morrendo. Miguel chama a enfermeira, que corre para fazer uma massagem cardíaca no paciente. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5. A enfermeira conta em voz alta, enquanto empurra suas mãos contra o peito do paciente, faz uma pausa para conferir se os batimentos cardíacos voltaram e depois continua com a massagem. Seu Paulo não espera muito para falar. Já morreu. Faz um tempão que esse aparelho tá apitando. Virou presunto. Credo. Agora eu entendo por que você teve que sair da cela. Realmente, acho que até eu, convivendo contigo, te mataria. Giovanna olha para o seu Paulo inconformada com a forma dele se expressar. 1, 2, 3, 4, 5. Aí meu Deus, que chato, ele foi a óbito. Viu? Eu sabia e olha que nem estudei. Fica quieto, seu Paulo, está atrapalhando a enfermeira. Enquanto todos estão envolvidos com as questões do coração que parou de bater, Miguel entra em seu mundo particular, onde o tempo parece caminhar numa outra conjuntura e reflete sobre o inegável fim dos ciclos. E se fosse o meu coração que tivesse parado agora, será que eu estaria flutuando igual a minha avó, ou será que eu estaria na lama? A minha avó me disse para eu me perdoar, e esse cara aqui do lado, voltou até da morte para pedir perdão. Eu estou no meio disso, e nem mesmo consigo me enxergar. Também estive tanto tempo na lama, que me acostumei. Agora estou aqui, preso por hora num hospital, numa prisão, no cativeiro, na culpa, na revolta, na merda da fumaça, na fuga de mim mesmo, e nem sei o que realmente existe dentro de mim. Tantas coisas me prendem, que talvez só a morte mesmo para me libertar. Quem sabe, assim não acabaria tudo de uma vez só. Aliás, se pensando bem, não acaba e eu sei que não acaba. Não sei como, mas com tudo que eu vivi, uma certeza que eu tenho é que a vida não acaba na morte. Estranho é pensar que, se a vida continua, o que deve acontecer com quem se machuca pensando que existe um fim. Miguel, em frações de segundos, pensa na garota que se jogou na linha do trem e começa a passar mal. Ela está viva. Miguel fala em voz alta, com os olhos perturbados, como se estivesse acordando de um pesadelo. Miguel! Miguel! Giovanna, que até então estava envolvida com o assunto do paciente que foi a óbito, percebe que Miguel não está bem. Ela ainda está viva. Ela está viva.
O jovem começa a esfregar suas mãos na cabeça e também bater com uma das mãos na perna. Ela ainda está viva. Miguel, está tudo bem. Nós estamos aqui. Enfermeira, uma crise invade todo o ser do jovem, e Giovanna entende que algo realmente saiu de controle. A enfermeira se aproxima e tenta segurar os braços do jovem, mas não consegue. Ele precisa ser medicado e não tenho mais o remédio aqui na sala, só tenho no depósito. A enfermeira olha para Giovanna. Você precisa segurá-lo, enquanto eu vou lá buscar o remédio e já volto. A enfermeira aproxima as maçãs e Giovanna tenta acalmá-lo como pode. Ela achou que todo o seu sofrimento fosse acabar, e se jogou, mas ela está viva. Não consigo imaginar como, mas sei que está viva. Miguel, você está assim porque ele morreu. Giovanna tenta entender o que está acontecendo. Você está assustado por causa da morte do paciente aqui ao lado. Mas o jovem, que está em choque, fica em silêncio. Um turbilhão de emoções domina Miguel e faz ele se sentir como se estivesse dentro de um trem, olhando pela janela. Miguel sente a força do vento em seu rosto e percebe tudo passar. Uma sensação angustiante de impotência, por não conseguir mudar de trem, linha, paisagem, ou mesmo fechar a janela, transborda em seu peito. O sentimento faz pensar que existe alguém do lado de fora estendendo as mãos, tentando subir no trem, mas a viagem segue. Tudo que Miguel consegue é continuar olhando pela janela. Giovanna segura uma das mãos do jovem para tentar evitar que ele se machuque, mas não consegue segurar algumas lágrimas que escorrem pelo seu rosto, enquanto ele balbucia algumas palavras. Não sou muito bom em criar histórias. Mas imagina dois penhascos ligados por uma ponte e no fundo, na parte de baixo da ponte, tem algumas pedras. Somente pedras. Agora, pensa que a gente precisa atravessar essa ponte. Miguel olha para Giovanna e pergunta: você entendeu que a gente precisa atravessar essa ponte? Giovanna, mais do que entender a história, sente o que o jovem está tentando dizer e se emociona. Eu entendo. Mesmo que às vezes falte o chão e existam alguns buracos no caminho, a gente precisa olhar para frente e seguir. Nesse momento, Giovanna, segurando as mãos de Miguel, aperta um pouco mais forte enquanto continua ouvindo. Algumas vezes, quando a gente está no meio da ponte, ela balança e dá tanto medo que parece que o mais fácil, ou o menos difícil, nem sei, é simplesmente se deixar levar pela agitação. Estou aqui te ouvindo. O que eu estou querendo dizer é que, no desespero da vida, algumas pessoas se veem no meio da ponte, sem forças para seguir por algum motivo. Olham sem conseguir enxergar o horizonte e abandonam-se, como se todo o medo e o desespero fossem ter um fim, junto à queda. Mas não é assim, não é isso que acontece. Nada termina, nada. Giovanna e Miguel olham-se profundamente, enquanto algumas lágrimas escorrem. Agora imagina, e eu tenho certeza que a pessoa continua viva mesmo depois da queda. Eu não sei o que leva uma pessoa a fazer isso, nem quero saber, mas o problema que ela achava que tinha, eu acho, que fica pequeno diante de tamanha dor que ela passa a sentir. Até porque, o que acontece quando a gente está indo em algum lugar e cai no chão? A gente se levanta. Exatamente, a gente se levanta e continua caminhando. Depois da queda, a gente só acrescenta uma puta dor no joelho que nem existia, e ainda o tempo continua nos empurrando e somos obrigados a caminhar. E olha, depois de uma queda, nunca vi ninguém esquecer de si e ficar no chão o resto da vida vendo o mundo passar. Mas foi por isso que você perdeu a cabeça. Eu lembrei que, há pouco tempo, vi uma garota se jogando na linha do trem. Nossa, só de pensar eu fico mal. Giovanna abaixa a cabeça e respira, assimilando toda a história. Olha novamente para Miguel e fala: Miguel, eu acredito num Deus, que é pura misericórdia. Isso é tudo que eu sei, mas é o meu tudo, e me põe de pé. Eu mesma já pensei em fazer uma besteira dessa, mas estou aqui e vou seguir a minha ponte até o fim. Até mesmo porque minha mãe está em casa me esperando e eu quero cuidar dela. Sem dizer que eu jamais cairia de uma ponte. Você sabe por quê? Por quê? Miguel fica curioso em saber qual era o segredo de tanta força. Porque, meu amor,
eu odiaria quebrar as minhas unhas. Miguel e Giovanna sorriem depois do clima pesado. Quando Giovanna volta a acomodar-se em sua maca, percebe que seu Paulo está observando tudo. Tudo bem, seu Paulo? O senhor está calado. Sim, tudo bem sim. É que eu ouvi o que vocês estavam falando e achei muito bom. Tô bem. É que às vezes passa muita coisa na nossa cabeça, mas tô bem. É só se manter firme, né? Estar sempre buscando. Entendi tudo. Seu Paulo responde meio sem jeito e prefere ficar um pouco calado. Giovanna cochicha com Miguel. Acho que seu Paulo precisava ouvir a nossa conversa. A enfermeira chega e vê que as coisas já estão mais calmas. Giovanna também não deixa de comentar. Olha, Miguel, você deu sorte que a enfermeira demorou, porque eu acho que o único medicamento que tem nesse hospital é calmante. Que bom ver que está tudo bem. Eu demorei um pouco, mas consegui trazer tudo o que precisava para o estoque e também tem algumas novidades. Devido à necessidade de espaço, algumas pessoas vão ser liberadas agora mesmo. Que isso, enfermeira? Levando o presunto embora já libera um grande espaço e pode deixar a gente sossegado aqui, fala seu Paulo. Seu Paulo, o senhor vai ter que ficar sossegado mesmo para não ter problemas, porque o senhor vai voltar para a cela. Aqueles caras lá dentro são malucos. Giovanna, Miguel, Heitor, Aristóteles e Daniel, vocês também estão liberados. É só passar na secretaria que estão esperando por vocês. Não precisa ter pressa, vou soltar um por um dos medicamentos e das algemas. Ainda deitada na maca, Giovanna conversa com Miguel. Oi, Miguelzinho, provavelmente nós vamos para lugares diferentes esperar pelo nosso julgamento. Tenho certeza que você vai ser liberado logo. Para onde você está indo? Eu já estou acostumada, afinal, sou uma dama, meu amor. Provavelmente vou ficar numa cela separada, mas toma aqui, eu escrevi algumas poucas palavras, mas que são de coração. Giovanna entrega uma carta na mão de Miguel que logo responde desejando boa sorte. Não sei se vamos nos ver novamente, mas quero que saiba que você é a pessoa mais diferente que eu já conheci na minha vida. Não entendi. Isso é bom. É bom. Eu gostei, me fez pensar. Te desejo boa sorte e obrigado por tudo. Então tá bom. Eu também gostei de te conhecer, Deus te abençoe, meu amor. Até logo. Aristóteles pergunta para a enfermeira. Enfermeira, você poderia me ajudar? Depois de quebrar a cabeça, acabei me esquecendo do caminho. É claro, depois de sair pela porta, é só seguir até a janela no final do corredor e chamar pelo Sr. Hart. Ele está esperando por vocês. Quem? Hart. Reat. Hart. Hart. Isso. Tá bom, valeu, enfermeira.